Olá pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo da UiLab. Eu sou o William Matiola e hoje a gente tem um convidado muito especial, o Henrique Stopassoli. Para quem acompanha nossas redes já viu que ele está colocando alguns conteúdos lá no Instagram. Ele também foi quem fez aí o nosso curso de gamificação, curso por e-mail disponível aí no site da UiLab. Inclusive, se você não fez, confere o link aí embaixo para lá se inteirar um pouco mais sobre esse assunto. E a gente decidiu fazer uma série de vídeos aqui no canal da UiLab falando sobre gamificação. Trouxe o Henrique porque é o cara que mais entende aqui. Ele é formado em design, especialista em design de interação e um grande estudioso sobre gamificação, né, Henrique? Eu queria começar perguntando, porque eu acho que a galera também deve ter essa dúvida, né, o que é gamificação? Então, pessoal, a gamificação, respondendo a outra pergunta, ela nada mais é do que a utilização do estudo dos jogos, né? A utilização de elementos de jogos em áreas que não é um jogo. Então, basicamente, a gente aprender com os jogos, pegar elementos, técnicas de jogo, como que os designers, como os desenvolvedores de jogos criam jogos e aplicar no mundo real. Só que para a gente poder entender um pouco sobre gamificação, primeiro a gente precisa entender sobre jogos. E quando a gente vai falar sobre jogos, sobre experiências lúdicas, a gente tem um autor muito conhecido, que é o principal na área, que é conhecido como Johan Huizinga. Ele escreveu um livro que é conhecido como Homo Ludens. Eu trouxe até aqui para o pessoal ver. Deixa eu botar mais pertinho ali. Pode botar ali mais pertinho. O link também vai estar na descrição desse livro aqui para você também poder ir dar uma olhada nele, com mais detalhes. E o Huizinga ele define que o jogo nada mais é do que um fenômeno cultural, né? É uma coisa inerente do ser humano e do reino animal como um todo. Então, tanto os seres humanos como os animais, né? Os animais também? Os animais também. Porque no reino animal a gente encontra muitas experiências lúdicas que os animais têm. Por exemplo, né, os leões, quando eles nascem, eles brincam. Eles brincam entre si, tipo... Só que se tu vê uma brincadeira, gato também, né, ou cachorro, a brincadeira deles parece luta. Um pula no outro, um berra, um rosna, bate. Só que tudo na brincadeira. Isso é um instinto natural dos felinos para aprender a lutar quando crescer. Então, eles não precisam passar por uma experiência traumática de uma luta, de uma briga, para saber se defender. Eles aprendem já a se defender desde pequeno. É aquele lance que, pô, ele não vai querer aprender errando, porque o errando dele pode custar a vida, né? Então, exatamente. Vou aprender brincando. Então, isso acontece em vários animais, inclusive no ser humano. Legal. A gente acaba aprendendo coisas que a gente usa no dia a dia através da experiência lúdica. Quando eu falo jogo aqui também, eu não falo somente sobre jogos digitais, jogos eletrônicos. Jogo é brincadeira, pega-pega, é um jogo, tabuleiro, esconde-esconde, quebra-cabeça, xadrez, tudo isso são jogos, futebol, né? Então são jogos, né? E tudo isso é uma experiência lúdica, são essas questões que impactam no ser humano. E continuando sobre o Huizinga, ele criou através desses estudos dele uma teoria conhecida como o círculo mágico. O círculo mágico é exatamente essa explicação que eu acabei dando para ti sobre os felinos, né? Então, a gente está no mundo real. No mundo real a gente tem nossos problemas, os nossos medos, incertezas, dúvidas. Só que quando a gente vai para um jogo, né, você já deve ter passado por isso, um jogo de tabuleiro, seja lá o que for, tu vai imergir naquilo e vai aprender com aquilo. Num universo de fantasia, muitas vezes, tu vai estar imergindo ali, aprendendo sobre aquele universo, tu vai ter desafios, tu vai ter que resolver problemas que no teu dia a dia talvez tu nunca tenha passado. E assim como nos felinos, se tu nunca passou esse problema no mundo real e no jogo tu passa, no mundo real, quando tu tiver que passar por esse problema, tu já vai saber resolver. Porque através de uma experiência lúdica, através de um jogo, sem precisar sofrer graves punições, né? Só sofrer as punições de um jogo, tu vai conseguir resolver aquele problema no mundo real. Então, esse é o círculo mágico. É o que a gente aprende dentro do jogo. A gente até vai botar uma ilustração aqui de como que funciona o círculo mágico. Vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Fica mais fácil entender o que é a imersão, né? Isso. Então, basicamente, aí na ilustração vocês vão ver o mundo real, né? A gente tem todos os nossos problemas, medos e tudo mais. A gente vai para o círculo mágico, que é um jogo onde a gente ganha poderes, onde a gente tem problemas, desafios daquele mundo para resolver. E quando a gente vai para o mundo real, a gente tem a lembrança de tudo aquilo que a gente passou para resolver problemas e tudo mais. Um exemplo muito legal de círculo mágico é um jogo de futebol. É um jogo de futebol, se tu chutar uma bola numa rede, o que é? É um gol. É um gol. Só que se tu pensar fora do jogo, fora do círculo mágico, chutar uma bola na rede, nada mais é do que chutar uma bola na rede. Tu vai chutar uma bola num lugar.
não tem nada de especial naquilo, não é nada. Só que no mundo, no círculo mágico, no jogo, chutar a bola na rede é um gol. É o que faz as pessoas vibrar. É alcançar um objetivo. É alcançar um objetivo. É o que faz as pessoas vibrar, torcer. É o que faz as pessoas, tipo, caraca, eu tô ganhando. Então o círculo mágico transmite isso. Essa questão do ter experiências e essas experiências conseguem ser fortes, né, dentro do jogo. Diferente do mundo real. Então, daí, entendendo sobre o jogo, esse universo lúdico, o ciclo mágico, por exemplo, a gente consegue entender a gamificação. Né? A gamificação, a gente até vai botar aqui na tela para vocês um gráfico para vocês entenderem um pouco. Nesse gráfico vocês vão ver o jogo, né? Eu estou olhando aqui para a tela, mas vocês vão estar vendo aí. Tem o jogo, que é um entretenimento, é lúdico, é pura diversão. Pega-pega, pique-esconde, é pura diversão, não tem nada demais. A gente tem a gamificação, com um quadrante que pega um pedaço do jogo, então dá de se entender que a gamificação pega de questões do jogo para trazer para o mundo real, essa é a gamificação, e o Serious Play, que é os jogos sérios, né? Que é uma parte da gamificação onde a gente acaba utilizando elementos de jogos para ensinar coisas sérias no mundo real, para resolver problemas de fato, sem ser muito lúdico. Ele não tem a parte da diversão muito especificamente. Um exemplo até que tu deu antes da gente vir para cá, era um case vai estar aparecendo aí, do VR, né? Então, eu até mostrei para o Henrique algo que eu estava vendo esse final de semana, que uma empresa ela desenvolve jogos, né, esses jogos sérios, para ensinar coisas como segurança no trabalho para as pessoas que estão lá numa construção ou são novatas e elas precisam aprender como é que funciona a dinâmica lá dessa área de trabalho na construção. Então, a pessoa com o VR, você está vendo aí na tela, ela consegue ver a mão dela ali, né, digitalmente, e o jogo, o sério, ele vai mostrando ali o que ela tem que fazer em cada etapa. Então, pegar as ferramentas, colocar o equipamento de segurança, como ela vai subir uma escada, como é que ela usa o equipamento para se deslocar da escada para um andaime. Então é muito interessante, né? Porque você promove a educação por meio de uma interação de um jogo. Isso é fantástico, cara, é sensacional. Então, como a gente falou do ciclo mágico, a pessoa pode... ela não precisa sofrer danos no trabalho, sei lá, machucar a mão, ou cair de um andaime, algo do tipo, para aprender como lidar naquela situação. Através de um jogo, através de uma questão lúdica, a pessoa consegue salvar a própria vida só aprendendo com o jogo, né? Então esse é um ótimo exemplo de jogo sério, né? E com isso a gente acredita que fica um pouco mais simples para vocês entender aonde é a gamificação, né? Outro ponto também que tu tinha falado é a grande mal entendimento que as pessoas têm sobre a gamificação, né? Tu havia me questionado antes da gente vir para cá. Eu vejo que as pessoas têm um entendimento muito pequeno do que é gamificação, porque elas pensam que gamificação é só selo, né? Os badges, ranking, pontuação, enfim. Mas isso é só uma parte bem pequenininha do que é gamificação, né? Inclusive, quem fez o curso aí de gamificação da UiLab, ou já viu algumas dicas que a gente está dando ali no Instagram da UiLab, vai perceber que não é só isso, né? É só uma parte. Sim. Dois erros que normalmente a pessoa tem com a gamificação é o termo. Ele leva a pessoa a entender coisas que não... Eu já passei por experiência de, sei lá, em trabalhos anteriores, vamos gamificar isso aqui. E daí o chefe falava assim, mas eu não quero transformar o meu produto num jogo. Eu não quero brincar. Então, é o termo de gamificar, né? Eu vou tornar algum jogo, mas a gamificação não é tornar simplesmente um jogo. É a gente aprender com os jogos para resolver problemas, motivar as pessoas, tentar trazer essa imersão do jogo para o mundo real, né? E o outro ponto é esse que tu falou, que é o risco que as pessoas têm do mau entendimento, muitas vezes, da gamificação. Isso que tu falou é o famoso PBL, né? PBL? PBL é Points, Badges e Leaderboards. Então, às vezes, a galera vai... vou gamificar o meu produto. Com os pontos, ele vai ganhar conquistas. E com esses pontos e conquistas, ele vai para um ranking onde vai ganhar de outras pessoas. Existem riscos nessa superficialidade da gamificação, que é somente o PBL, né? É bem comum a gente ver soluções que têm PBL. Só que a gamificação é muito mais do que isso. É a gente entender aspectos motivacionais, o que faz a pessoa querer fazer algo, não querer fazer algo, criar um hábito novo, perder um hábito que ela não quer mais, ou resolver um problema, enfim, vários aspectos, né? Essas são duas grandes coisas, mais entendimentos que as pessoas têm sobre gamificação, muitas vezes. Legal, eu acho que para deixar um pouco mais claro para quem está assistindo, vamos falar um pouquinho sobre alguns cases, né, de serviços, de aplicativos que utilizam a gamificação para realmente motivar as pessoas a fazerem aí tarefas ou cumprirem objetivos que são, por exemplo, o PicPay, né, que é até o case que tu escreveu lá no curso da UiLab, e tem também qual é o outro? Duolingo. O Duolingo. Vamos falar sobre o Duolingo primeiro, que eu acho que é o que mais a gente
conheceu primeiro, né? Começou a utilizar primeiro, e ele tem essa diferenciação do PicPay, né? Sim. Fala pra galera aí qual é a diferença dos dois. A gente fez um estudo mais aprofundado, uma análise um pouco mais detalhada lá no curso, né? Mas para a gente poder entender um pouco, aí nesses dois exemplos que tu citou, a gente já consegue notar duas grandes diferenças na aplicação de gamificação. O Duolingo, ele se vende como um projeto gamificado, né? Ele diz lá, através do jogo tu vai aprender línguas. Né? E o PicPay, não. Não sei também, não temos como saber, se no PicPay tem uma pessoa que estuda gamificação e quis aplicar gamificação lá. Ou só foi PBL. Mas a gente não sabe mais, através da análise dessas soluções, perceber elementos de jogos dentro daquilo, né? Então, o Duolingo, como tu pediu pra gente falar, né? O Duolingo, por exemplo, tu vai lá, faz as tuas atividades e nas atividades tu ganha pontos, certo? Esse é o básico do Duolingo. Só que com os pontos tu vai para um ranking, né? Para tu, até aí é um PBL, né? Tu vai desafiar. Só que o Duolingo tem uma questão muito interessante que entra nesse aspecto motivacional, daí não nesse vídeo, mas talvez em outro a gente acabe falando sobre aspectos motivacionais, né? Tem uma questão de motivação intrínseca, que é a motivação que vem de dentro da pessoa, dela querer fazer algo, dela querer ser melhor. E o Duolingo é a questão do aprendizado de inglês. A pessoa quer, de fato, aprender como se comunicar em outra língua. Não inglês, mas qualquer língua, né? Então, ela quer, ela deseja aquilo. Então, os elementos de jogos só impulsionam para que ela consiga fazer aquilo. Tu ganha pontos, tu tem um ranking, tu ganha badges, com os pontos tu consegue comprar poderes dentro do Duolingo, né? Então, tem várias questões. Toda a interface dele é lúdica, de um certo modo, que tu vê a tua evolução, né? Nível 1, nível 2, iniciante, intermediário. Então, todo ele é projetado para que tenha a fluidez da experiência do usuário na sua evolução, mas também tem esses outros elementos de rankings, de desafio, de metas a ser atingidas. E é legal também que quem chegou até o final da trilha do curso de língua que você está aprendendo, tem um encerramento bem legal, bem interessante. Eu não vou dar spoiler também, mas eu vou forçar vocês a terminarem aí a trilha de qualquer língua que você esteja estudando para ver como é que é o final dessa trilha, porque é bem interessante e te dá um senso de completude. Não, agora eu terminei, eu tô aí formado pelo Duolingo. É bem legal mesmo. Bom saber, agora eu vou terminar. E daí o outro que tu havia pedido pra gente falar é o PicPay, né? PicPay a gente utiliza no dia a dia aqui na Stoica, na URLab. Todo mundo tem PicPay, porque o PicPay, caso você não conhece, nunca ouviu falar, ele te permite receber cashback nas suas compras, né, ou pagamentos, ou também você transferir o seu dinheiro mais facilmente para outras pessoas, seus amigos, ou pagar uma conta, né? Alguns estabelecimentos já aceitam pagamentos com PicPay, e isso é muito bom porque facilita aí, possibilita mais opções de pagamento. E ele tem algumas coisinhas de gamificação que nos fazem continuar utilizando o PicPay, né? O PicPay, como eu falei, a gente não sabe se de fato foi aplicado gamificação, mas analisando do ponto de vista de gamificação, analisando essa cadeia identitária, a gente consegue identificar algumas características de jogos ali. Por exemplo, o mais básico do PicPay é a questão do cashback. O cashback... Que é a recompensa dentro do elemento de gamificação. Exatamente. O cashback ele envolve essa questão da recompensa. Só que o dinheiro, a maneira de recompensa é muito visceral, né? É uma questão, é dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Então ele se torna uma coisa que as pessoas querem ter. Elas querem, sei lá, vou pagar um amigo, vou pagar uma dívida, ou algo, vou pagar um boleto e vou basicamente economizar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. E é até interessante... Eu vou ganhar dinheiro por gastar dinheiro. Isso. É interessante esse ponto de vista porque tu poderia pensar que eu estou ganhando um desconto, mas na realidade eu não estou ganhando um desconto, eu estou ganhando dinheiro. Sim. É uma linha de raciocínio um pouco diferente. Isso já pode mudar totalmente a percepção da pessoa sobre o PicPay. Isso entra em economia comportamental. A maneira como a gente apresenta a informação é a maneira como as pessoas percebem a informação. Exatamente. A gente chama isso de framing. De enquadrar a informação. Mas isso é assunto para outro vídeo. A gamificação estuda muito sobre comportamento, behavioral economics, né? Bem, continuando sobre o PicPay, tem essa questão do cashback. Outro exemplo que a gente tem é que se tu tem amigos ali na tua lista, tu vai ver, por exemplo, as interações dele. O que ele faz? Daí digamos que eu tô sem ganhar cashback faz um tempo e eu vejo lá que o Will tá ganhando cashback toda semana. Por que ele tá ganhando cashback? Eu também quero. Isso cria um estímulo de tipo, por que ele sim e eu não? O que eu fiz de errado? O que eu tenho que mudar? Como que eu tenho que interagir? Isso também é uma questão que pode impactar... Na competição também, né? Incentiva a competição, né? Talvez em algum aspecto de competição,
mas entra nessa questão de alguém tem algo que eu não tenho, como é que eu consigo isso? Certo? E só que, além disso, o PicPay tem vários elementos de jogos na própria interface dele. Que a gente não vai conseguir se aprofundar em todos eles agora. Só fazer o curso que você vai descobrir também. Mas o PicPay tem muitos elementos, mecânicas e coisas que dentro dos jogos a gente também encontra. E que é entendível como que o PicPay consegue ter essa amplitude, esse crescimento que ele tem hoje, como é que ele consegue ter tantas pessoas interagindo com ele. Legal, muito legal isso. Agora eu quero fazer uma denúncia, foca aqui em mim. Momento denúncia. PicPay, eu parei de receber cashback. Você me acostumou muito mal e agora eu quero meus cashbacks de volta. Dá um jeito aí, ou trate de pagar nós porque a gente está falando muito bem de vocês nesse vídeo, tá? Então, eu fui pesquisar por que eu não recebia cashback, né? E daí o cara lá no Reclame Aqui do PicPay falou que na realidade é uma coisa aleatória, então Não tem um porquê. não tem um porquê. Bom, eu acho que ficou bem claro aí. A gente conseguiu falar sobre gamificação, sobre essa parte de ludificação, né? Inclusive, esse livro aqui vai estar na descrição para você conferir. Estopa. Estopa é o apelido dele, tá? O nome é Henrique, a gente chama ele de Estopa. Estopa, fala pra galera aí, então, encerra esse vídeo, dá o seu último recado pra galera que quer aprender mais sobre gamificação. Um recado que eu consigo dar pra galera que tá vendo o vídeo é, sei lá, talvez os motivos pelo qual estudar gamificação, né? O primeiro motivo que eu gosto, me fez querer estudar gamificação e que eu acho que pra vocês seria interessante é que todas as pessoas, pelo menos eu não conheci nenhuma pessoa que nunca passou por uma experiência lúdica. Nunca ficou imersa tanto num jogo, seja qualquer jogo, que tipo amava aquilo e passava horas ou muito tempo vendo. E o segundo grande ponto da gamificação é que na gamificação a gente não estuda somente sobre jogo. Quer dizer, estudar sobre o jogo faz com que a gente passe por várias outras áreas de estudo, como psicologia, né? Então essa questão de entender o comportamento, o que motiva a pessoa, por que ela faz algo, ou por que ela deixa de fazer algo, né? Estudar jogo a gente aprende sobre técnicas, como que um game designer desenvolve, projeta um jogo, como é que é estruturado um jogo. Isso é fantástico, né? Isso é importante porque a gente tem cases aí no mercado de jogos, falando sobre jogo mesmo, que hoje o jogo consegue passar, desbancar, por exemplo, cinema, né? Então um jogo consegue faturar muito mais do que um filme hoje em dia. Então existem várias questões que podem te interessar a estudar gamificação. Legal, obrigado pela presença aqui. A gente vai voltar a falar sobre gamificação nos próximos vídeos. Vai ser uma série aí de vídeos sobre gamificação. Se você curtiu, curte, compartilha, espalhe esse vídeo aí nos grupos, no Slack, enfim, manda pra geral aí. E ativa o sininho, tá? Porque a gente vai postar mais vídeos toda semana, então é importante que você receba diretamente no seu e-mail quando a gente publicar. Henrique, obrigado, a gente volta aí. Obrigado também, espero que tenham gostado e obrigado aí pelo espaço. Sigam esse cara nas redes sociais, tá? Falou! Falou!